Salve meus cria, beleza? Hoje nós vamos ver uma obra aqui do gênero que vocês mais estão curtindo ultimamente. Então vamos para mais uma obra de apocalipse de gelo. E essa daqui, meus amigos, é muito boa, mas sem mais enrolação, marcha. A nossa história já começa falando assim, por quê? Por que você me traiu? E assim mostra a imagem de um grupo de pessoas e um homem falando assim, garoto, você esteve se escondendo por tanto tempo, mas finalmente eu encontrei a sua casa. Não existe isso de uma sociedade civilizada nesse mundo pós-apocalíptico. E nesse mundo caótico, o que manda é a lei da selva. Eu não sei se você está entendendo o que eu tô falando. E a outra menina ali que parece a Toga de Boku no Hero fala assim, bom, eu sou uma fraca mulher e eu só posso confiar no mais forte, então me desculpe. Assim um homem acaba pegando uma barra de ferro e o protagonista fala assim, pera, o que você vai fazer comigo? E na cena seguinte a gente só consegue ver sangue sendo jorrado pela tela. Então a cena muda para uma estátua enterrada no gelo, falando, era do gelo 28 semanas antes. A natureza humana também está congelada nesse mundo. Conseguimos ver que o mundo já estava completamente congelado. E nisso aparece um homem andando sob a neve. E assim em um beco totalmente cheio de neve e água, o nosso prota aparece. O prota então fala, bom, parece que esse lugar ainda não foi explorado. Comida e combustível, que já foram coisas fáceis de se obter, se tornaram extremamente preciosos. Cara, comida e combustível fácil, mano, aqui não tá nada fácil isso não, cara. Não sei que país que o prota vive. Só sei que aqui o governo deve estar pior do que esse apocalipse aí do Mão-A. Vai todo mundo se fuder. O prota então estava andando e ele fala assim, bom, o gelo aqui está fino o suficiente, então deve ser seguro. De repente então tudo começa a tremer e o prota fala que era um terremoto. E é dito, esse mundo congelado é como Deus nos dizendo. A civilização humana é tão frágil como o gelo, vulnerável até mesmo a um único sopro. Nisso então o gelo acaba cedendo e uma cratera se forma e o prota acaba caindo nela. O prota então fica desesperado, já que se ele cair dali, ele com certeza iria morrer nesse ritmo. Nisso o prota consegue tirar a sua picareta de escavação e consegue travar ela naquela muralha de gelo. E o prota fica rezando, pelo amor de Deus, não quebre. Porém, mesmo ele conseguindo acertar o muro de gelo, ele continua descendo muito rápido. E, infelizmente não teve jeito, ele acabou caindo lá. Porém, pra sorte do nosso prota, ele conseguiu cair na neve fofa. E ele fala, bom, ainda bem que tinha neve aqui embaixo. Se fosse gelo, bom, eu já teria virado um presunto. E o prota fala assim, bom, como diz um grande ditado, escapar de um grande desastre deve ser o que ainda é mais alarmante nesse mundo congelado. De repente, então, na frente do nosso prota aparece uma criatura totalmente medonha. E aquela criatura esquisita era chamada de Pele Branca. E essa criatura esquisitona aí é conhecida como Devorador de Humanos. O prota então fala, eu sou sortudo? Bom, a minha sorte não tá valendo de nada então. O prota então começa a correr desesperado daquela criatura falando que aquilo tudo era um desastre. Porém, como vocês sabem, né, as ondas sonoras também influenciam no gelo. E graças ao barulho que eles dois estavam fazendo, uma pilastra de gelo imensa acaba caindo sobre a cabeça desse bicho, entrando assim pela sua nuca e saindo pela sua boca. Lá ele. O prota então fala, bom, por causa de todo esse barulho, as estalactites caíram. De todo jeito, isso acabou salvando a minha vida. Porém, quando ele olha pra cima, uma parte da construção estava caindo também. E assim começa um desabamento bem onde o prota tava. A neve então começa a cobrir todo o corpo dele e ele fala, mano, eu não seria enterrado vivo aqui nem ferrando. Porém, não era muito bem isso que tava acontecendo não, já que o prota tava completamente coberto de neve, só seu braço tava pra fora. Assim então, uma criatura meio que espectral, meio estranha, sabe, parecendo uma lesma, acaba chegando perto do braço do prota. De repente então temos uma cena do olho do nosso prota brilhando simplesmente do nada. E ele fica se perguntando o que acabou de acontecer e por que ele estava sonhando acordado em um momento tão crítico desses. E assim na nuca do nosso prota vemos que aquele bicho tinha entrado no seu corpo. O prota então acaba deixando isso pra lá e ele fala, bom, esquece, eu tive fora o tempo suficiente, então é melhor eu voltar logo para casa. Pelo menos hoje eu não vou voltar de mãos vazias, já que ele estava vendo uma barra de chocolate no meio da neve. A cena então muda e o prota já estava de frente para um prédio imenso. Ele então abre a tampa do que parece ser um tipo de bueiro e fala, já que a maioria da cidade está congelada, o único caminho para casa é por essa passagem. Eu tenho que fazer isso dia após dia e eu não sei o quanto irá durar esse tipo de vida. E comparado com o exterior, a situação na construção também é bem ruim. E assim que ele desce por essa passagem, ele chega e tem algumas pessoas lá meio que em um acampamento. E é dito, quando o desastre ocorreu, muitas pessoas ficaram presas nessas construções. E agora com suprimentos escassos, não me atrevo a imaginar o que essas pessoas farão. Nesse mundo apocalíptico, ninguém pode garantir que eles não irão cruzar aquela linha. E parece que aquele cara não começou a patrulhar hoje. Então eu tenho que chegar em casa o mais rápido possível. O prota então acaba chegando de frente a uma porta escrita 409. E nisso aquela mulher lá do começo da obra que aparentemente traiu o nosso prota chega e abre a porta e dá um abração nele. O prota então fala assim, você abriu a porta tão rapidamente, Xiao Min. Não me diga que você não trancou a porta. E ela abraçando o prota fala assim, bom, eu apenas queria te ver o mais rápido possível. E ela pergunta, o quê? Você não quer me ver o mais rápido possível? E o prota todo envergonhadinho fala assim, bom, eu quero, né? Claro que eu quero. Mas você também tem que trancar essa porta com muito cuidado. E ela fala assim, trancar a sua porta é muito mais importante do que a sua namorada.
namorada, não é? O Prota então fala assim, bom, olha o que eu trouxe pra você. E ela com a cara fala assim, ué, o que é isso daí? E o Prota fala, bom, é chocolate, né? E ela fica toda feliz, dá um beijão na bochecha dele e fala assim, querido, você é o melhor de todos. Rapaziada, essa é a dica de ouro. Se quer conquistar a cremosinha, é chocolate, cara. Como é que vocês acham que nosso querido narrador HB conseguiu conquistar sua cremosinha? Rapaz, o cara é esperto. Mas deixa eu parar de falar aqui do nosso HB Garanhão, senão ele vai me sabotar aqui na edição. A Xiaomi então fala assim, ué, você só trouxe um chocolate? Rapaz, mano, tu dá a mão, a mina já quer o corpo todo, que é isso? O Prota então já dá um corte seco nela e falando assim, bom, apenas um mesmo. E eu quase fui morto por monstros por ele, então se apresse como o mais rápido possível. E ela fica olhando pra ele com uma cara de sério, falando assim, caralho, o menor tá abusado mesmo, hein? Ele vai ver só. Então, de frente pra lareira, o Prota tava um pouco depressivo, falando assim, bom, o que eu deveria fazer agora? Tem vários dias desde que eu encontrei uma comida decente nesse mundo. E provavelmente as sementes que eu coletei antes, teremos que comer ela hoje à noite. E a situação com as sementes que nós plantamos antes não é muito otimista. E se a gente acabar comendo essas sementes, não haverá esperança no final. E se nós continuarmos assim, vamos todos enlouquecer. E se a carne desses monstros não fosse tão venenosa, as pessoas na construção não teriam que aguentar a fome e aqueles caras. O Prota então acaba soltando aquele pedaço de carne no fogo e o fogo acaba ficando azul. E ele fala, bom, vendo pelo lado positivo, pelo menos a gordura desses monstros é um bom combustível. E pelo menos nesse mundo congelado, nós não vamos congelar até morrer. E espera, hoje é dia dos namorados. Eu realmente esqueci disso. Ele então fala, Xiaomi, me desculpe, mas eu esqueci que hoje era Xiaomi? Ué, onde que a Xiaomi foi parar? O Prota então de repente escuta uns barulhos vindo de trás da porta. E ele pensa, bom, esse sinal é da Xiaomi. Mas por que ela foi lá pra fora? O que a Xiaomi está fazendo lá? Na hora que o Prota acaba abrindo a porta, ele acaba recebendo uma porradona de um taco de beisebol no meio da cara, arremessando o Prota pra muito longe. E nisso, o cara fala assim, bom, Feliz Natal, irmão Mo. Isso daqui pra você é uma surpresa ou é algo inesperado? E assim vemos a Xiaomi abraçada com ele, igual no começo da obra. O nosso Prota então, corno manso, né, fala assim, Xiaomi, por que você me traiu? Por que você seguiu logo Lu Daolong? Ela então muda completamente a personalidade dela. E ela fala, como que você ousa me perguntar isso? Você acha mesmo que você pode me enganar com um pedaço de chocolate? Não acho que eu não sei que você estava escondendo a comida todo esse tempo. E na hora que o Prota ia falar sobre isso, ela fala, com uma bolsa tão grande assim, você só trouxe ar? Você mentiu até para sua namorada, você não é mais um humano. O homem então acaba se agachando na frente do Prota e fala assim, irmão Mo, como companheiros, eu realmente me sinto mal por você. Então me deixe te dar só um aviso. Não existe isso de uma sociedade civilizada em um mundo pós-apocalíptico. É a lei da selva que predomina, você entende? Você que não pode nem mesmo apoiar a sua própria mulher, que mulher estaria implorando para te seguir? Fracotes têm duas escolhas, ou depende dos fortes ou são predados pelos fracos. Então, se você entende a situação atual, entregue a sua comida. Prota então fala assim, aonde que eu tenho algum tipo de comida? E o homem já se preparando para dar outra porrada no Prota fala assim, bom, parece que você se recusa a depender dos fortes, né? Então você só pode ser predado pelos fracos. O Prota então fala, tá, calma, o que você vai fazer? E assim ele acaba quebrando a perna do Prota, dando uma atacada nele. E depois ele acaba arrancando um dente, dando outra atacada na cabeça do Prota. E por fim, acaba quebrando o braço do nosso Prota. E assim todos eles começam a espancar o nosso protagonista, deixando ele completamente destroçado e desfigurado, cheio de sangue no chão. E o outro homem fala assim, chefe, nós reviramos toda a casa e apenas encontramos milho podre. Assim aquele maluco loiro fala assim, fracotes também são carne, não são? Então não escolhemos comida. Dei-me a faca agora. E assim o homem já estava preparado para picotar o nosso Prota. E é dito, aconteceu no fim das contas. O fim que eu menos queria na minha vida. Relutante, se houver outra vida, eu quero viver. Eu quero sobreviver a tudo isso. De repente então, o Prota acaba acordando no meio de um escritório. E ele levanta desesperado e assustado falando o nome de Lu Daolong. E ele fica se perguntando, ué, o que acabou de acontecer aqui? Eu não acabei de morrer? Por que então eu estou totalmente ileso nesse local? O nosso Prota, na verdade, foi levado de volta a 28 horas sobrando antes da Era Glacial. E é dito, os protestos no Queens ainda continuam. O departamento de polícia da cidade foi despachado em larga escala. Isso de força policial para manter a ordem. As elites de Manhattan estão aproveitando uma festa exclusiva. As gangues do Brooklyn estão conduzindo transações nas ruas mais sujas do mundo. Toda a cidade desconhece o que está para acontecer, exceto por uma pessoa. E nisso, o Prota estava caminhando meio confuso pela rua. E quando ele olha para o céu, todas as pessoas estavam contemplando a aurora boreal. E todos estavam impressionados apenas tirando fotos sem pretensão nenhuma. E o Prota fala, bom, a aurora, esse é o sinal da Era Glacial. E a pessoa que me ligou dessa vez só pode ser, bem, a Xiaomi. E o Prota só conseguia se lembrar das palavras da Xiaomi, falando, eu sou uma mulher fraca, e eu só posso confiar no mais forte. E ele
fala, essa mulher viu. Eu realmente só poderia estar muito cego pela aparência dela pra ela fazer tal coisa comigo. Mas agora é hora de terminar com isso tudo. Assim o Prota acaba atendendo a ligação dela. E ela fala, amor, você ainda está fazendo horas extras? Você viu a Aurora? Ela tá muito linda. E o Prota já tava como? Revoltado com tudo isso. Enquanto a Xiaomi estava bem numa baladinha curtindo, falando assim, e de toda forma, você poderia me emprestar algum dinheiro? Os meus cartões de crédito parecem estar totalmente estourados. O Prota simplesmente, sem pensar duas vezes, ele fala assim, vamos terminar e não me ligue nunca mais na sua vida. E ela fala, o quê? O que é de errado com você? Por que de repente você... E ele desliga bem na cara dela. Assim o Prota então acaba deletando o contato da sua namorada, quer dizer, ex-namorada. O Prota então fala, desde que há uma segunda chance na minha vida, mulheres como você que me feriram, irão congelar até a morte na era glacial que está por vir. Então volta para o distrito de Brooklyn. O Prota então fala, bom, a segunda chance, dessa vez eu terei que me preparar muito bem. E na minha vida passada, quer dizer, não, eu deveria dizer, no meu ciclo passado, dentro de 24 horas antes da era glacial, a temperatura vai gradualmente cair até o ponto de congelamento. E de agora em diante, tenho menos de 28 horas sobrando antes do mundo congelar. Parece que tem muito tempo ainda, mas enquanto a temperatura cair, as pessoas vão entender o problema. A sociedade, que já é instável, vai se tornar ainda mais caótica do que o normal. Então o tempo que falta pra mim coletar suplementos é de exatamente 1 hora. E o Prota fica incrédulo porque é só 1 hora restante. E ele fala, em adição aos suplementos comuns, no ambiente caótico inicial, nós também precisamos de algo para nos proteger. Coisas essas como armas. A cena então muda e o nosso Prota estava no meio da rua muito tarde da noite. E um carro da polícia acaba parando atrás dele falando assim, bom senhor, eu sinto que esse cara é muito suspeito, anda vagando nas ruas até tarde. E o homem fala assim, bom, siga ele então, eu vou te mostrar alguns truques. E de repente então o velhote do policial fala assim, ei você, pare e não se mova até eu pedir. Os dois policiais então acabam apontando a arma para o nosso protagonista falando, mãos para cima agora. O policial loiro que tava em choque fala assim, suspeito de roubo encontrado na 4ª Avenida. O Prota então fala, droga, essa vizinhança tem sido agitada ultimamente. Eles me confundiram com um assaltante. O policial velhote então fala assim, o que você tem nas suas mãos? O Prota então fala, bom senhor, eu tenho apenas um celular. O Prota só conseguia pensar, mano, eu não tenho tempo pra perder com esses dois porcos que nem eles. Com sorte, eles vão me liberar imediatamente depois de uma inspeção. E o outro policial tava falando assim, novato, se lembre, não se aproxime de forma imprudente de ninguém, entendeu? E o garoto policial fala assim, o que você tem na sua bolsa? Tire agora. O Prota então acaba tirando a sua mochila e fala assim, bom, eu sou apenas um trabalhador. E na hora que o Prota vai abrir a sua mochila, o outro policial fica em choque falando que era uma arma que ele tinha. E assim, por pura imprudência, acaba tirando na direção do nosso Prota. E o Prota só consegue pensar, uma segunda chance, eu tive uma segunda chance de continuar vivendo e vai acabar assim? Não, eu quero viver, isso não pode acabar desse jeito. Assim então os olhos do Prota começam a brilhar e umas veias azul acabam aparecendo do lado do seu rosto. E na hora que vemos da perspectiva dos policiais, o nosso Prota estava em volta de uma áurea azul. E eles se perguntam, o que está acontecendo? As munições, eu posso ver elas claramente. Será que o tempo está desacelerando? Bom, eu posso desviar disso, parece que não é só uma ilusão. E assim o Prota calmamente consegue desviar daquele tiro. E o Prota só consegue pensar, porra, seu idiota, eu sou um pagador de impostos também. E você tem a coragem de atirar no seu pagador de impostos? Bom, eu não tenho tempo a perder com uma pessoa estúpida como você. E nisso o Prota acaba se movendo rapidamente em direção ao policial e dá um socão no meio da lata do maluco, quebrando até o maxilar dele. Mano, na outro frame a gente consegue ver os dentes do cara voando e o olho quase saindo pra fora. Outro policial então fica em choque ao ver que seu parceiro foi arremessado com muita força contra a parede. Na verdade o cara já tava meio que parecendo aqueles bonecos de borracha, totalmente deformado. O policial então mais velho acaba caindo no chão desesperado, se perguntando o que caralho tava acontecendo naquele local. E ele fala, o que você é e como que você fez isso com ele? Diabos, quem que é você? Esse é o nosso protagonista, tava com um design muito foda, mano, muito badass. E o protagonista responde do jeito mais foda possível. E eu sei lá, mano, é a melhor resposta possível, cara. O policial então fala assim, comando, oficial baixado. O suspeito escapou, arma do policial perdida. Repito, suspeito escapou, arma do policial perdida. E ele fala, realmente hoje foi mesmo inacreditável. O Prota então sai correndo em alta velocidade e chega até o seu apartamento. E quando ele entra no seu apartamento, ele acaba sentando no chão. E ele não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer com ele, se perguntando, aquilo tudo agora há pouco foi realmente real? Como eu poderia possivelmente fazer tal coisa? Será que eu deveria tentar isso de novo? O Prota então acaba sacando a sua arma e atirando em direção ao espelho. Assim então, em alta velocidade, ele ativa seu poder novamente e consegue pegar a munição antes dela encostar no espelho. O Prota então fala, bom, eu peguei, eu realmente peguei isso. Assim como eu pensei, então eu ganhei realmente superpoderes. Eu chequei antes, não há nenhum sinal de selo de gelo. Isso não ainda, então por que tem gelo em todo o meu corpo? Poderia, sei lá, ser algo tipo alta velocidade de movimento? Tipo um avião supersônico?
pânico, parece que esse superpoder é relacionado à velocidade. Embora seja uma habilidade particularmente especial, eu já previ o dia do apocalipse. Essa habilidade pode me permitir estar um passo à frente o mais rápido possível. De repente, então, alguém começa a bater na porta do Prota. Ele fala, ué, quem que está me visitando tão tarde assim? Quando ele abre a porta, era a síndica. A síndica então fala assim, Xiaomo, isso foi um som de tiros de arma? O Prota então fala, bem, foi o som da TV, né? O controle da TV está meio quebrado, então foi mal aí. Mano, e a arma tava simplesmente sobre a mesa, mano, era só a véia olhar. Ele então fala, o mercadinho aqui próximo foi roubado uma vez, a segurança aqui não é muito boa. Mas tá, está tudo bem, né? O Prota então fala, muito obrigado pelo seu conselho, senhora Feng, você é realmente muito gentil. E ela fala, vocês jovens ainda precisam cuidar das suas saúdes. Não façam muitas horas extras. O Prota então acaba fechando a porta e fica assustado falando, beleza, agora voltando ao assunto, como que eu vou resolver o problema dos suprimentos? Não, calma aí, espera, ela acabou de mencionar que o mercadinho aqui próximo, então deve ter tudo lá naquele mercadinho. O Prota então dá um sorriso bem maligno e fala assim, bom, agora é hora de estocar. O Prota então acaba chegando no mercadinho e ele estava apenas olhando as coisas e a câmera estava filmando ele. De repente então, numa fração de segundos, o Prota desaparece. E a atendente que estava com muito sono nem conseguiu perceber nada. Ela só conseguiu perceber que a máquina dela só estava tirando nota infinito. E ela fica se perguntando, ué, o que acabou de acontecer aqui? Alguém acabou de comprar alguma coisa? Mas eu não vi nada. E tinha uma nota escrita, desculpe, não fique assustada. Vá para casa o mais rápido possível e fique segura. E ela fica se perguntando, ué, que mensagem esquisita é essa? E ela fala, primeiro um assalto e agora um lunático desses? De repente então, dois homens acabam entrando armados. E acabam apontando a arma para a cabeça da atendente. E ela fala, realmente eu estou bem azarado atualmente. E era realmente um outro assalto. Os caras apenas pedem para ela passar a grana, chamando a atendente de cadela e mandando ela se apressar o mais rápido possível. De repente então, do outro lado da rua, vemos uma perna totalmente medonha assim, sabe, branca com umas bocas. E o assaltante fala assim, ué, por que está ficando tão frio assim de repente? E o outro capanga dele fala assim, ei, olha para a porta agora. E nisso uma criatura completamente medonha, cheio de olhos e bocas estranhas, acaba entrando no comércio. O cara fala assim, mano, que merda de monstro é esse? O amigo dele então começa a atirar naquela criatura. Porém, parecia que aquele monstro não morria de jeito nenhum. O monstro então acaba pegando um deles de cabelo verde e acaba tirando a pele do rosto do cara, apenas puxando. O monstro então fala que aquilo tinha um gosto horrível. A garota então, muito assustada, estava tentando tirar uma foto daquele monstro, já que o monstro estava devorando por completo aquele cara. Os policiais então estavam observando tudo aquilo que estava acontecendo na loja. E um dos policiais fala assim, bom, isso é uma daquelas lives ao vivo, não é, que os jovens gostam. E o outro fala, bom, tem sido popular recentemente, mas o que você está assistindo é um vídeo curto. Então, o que está acontecendo? É o final do programa? E ele fala, não, parece uma mensagem de emergência do governo. O outro fala, velho Joey, o alarme saiu. E o outro homem fala, realmente parece que algo aconteceu. E é dito, esse é o departamento de segurança e logística dos sem-tetos. O Prota então fala, bom, realmente está começando. A cidade está experimentando uma onda fria por razões inexplicáveis. Cidadãos, por favor, fechem as suas portas e janelas. Mantenham-se aquecidos e não saiam de casa. Assim então, finalmente o apocalipse da era glacial estava começando. E então é dito, a onda fria está vindo. O primeiro a sofrer é o Brooklyn. Então, mais uma hora, temos as informações. Construção 58 no novo distrito. Apartamento comum. E é dito, cidadãos, prestem atenção. Esse é o Departamento de Segurança Interna e Logística. E o que faria o Departamento de Segurança Interna e Logística se envolver? Deve ser algo realmente bem sério. Diz um homem que estava olhando o computador. O outro homem fala assim, bom, não deve ser nada demais, o clima tem estado bem estranho ultimamente. E é dito, cidadãos, por favor, não entrem em pânico. Devido à intensa onda de frio, por favor, cidadãos, fechem as portas e janelas e permaneçam dentro das suas casas. E também tentem se manter aquecidos. O Prota então estava determinado a montar um abrigo muito seguro. E ele fala, dessa vez não haverá nenhum contratempo. A cena então muda pro cara que matou nosso Prota. Ele e seus capangas estavam espancando um maluco lá no chão. O homem então fala assim, então, você não vai falar nada sobre isso? E o homem desesperado e amarrado com a cara toda sangrando fala, eu não sei. E o cara fala assim, então você não sabe, né? Ele acaba mostrando uma foto pro cara que estava sendo amarrado no chão. E era esse mesmo cara do lado de uma mulher totalmente despida. E o cara fala assim, então, o que é isso daqui? Como que você ousa drogar a filha do chefe? E o cara fala assim, não, eu realmente não sabia naquela época. E o cara fala assim, bom, esquece. Alguém como você deve rezar muito ao menos para Deus ter misericórdia. Ele acaba então pegando a faca e acaba arrancando uma das unhas daquele maluco. E depois assim finalizando o cara com facadas. O homem então acaba falando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bom, certo, sem erros. Quando vemos, o cara tava simplesmente colecionando dedos. Um dos capangas fala assim, irmão Lu, o que faremos com esse cara? E o Lu responde assim, o pecado da luxúria é a morte pelo fogo. Esse apartamento podre tem um caldeirão, então
bom, só joga esse porco dentro daquele caldeirão mesmo. Os caras então arremessam aquele saco que estava com o corpo dentro daquele caldeirão. E o maluco só fala assim, vá com Deus, filhão. E um dos capangas fala assim, essa caldeira realmente parece ser bem velha. Acha que ela vai explodir se colocarmos o corpo dentro? E o outro responde, mano, para de falar merda, o irmão Lu ainda está esperando. Porém o cara fala assim, pera, tem algo de errado aqui. E realmente acaba explodindo aquela caldeira. E o cara sorrindo fala assim, droga, você é um azarado, não é? Porém o homem estava muito assustado e fala, bom, não é isso não. Tinha uma sombra gigantesca na frente daqueles caras, porém a cena muda para o nosso prota. E o prota fala assim, ufa, uma estrutura para cultivo de plantas finalmente concluída. Com os suplementos atuais, mesmo que eu não saia para lugar nenhum, eu posso aguentar por mais um bom tempo, mas ainda não é o suficiente. Os suplementos uma hora vão acabar e a autossuficiência sustentável é a chave. E o meu plano é fazer um quarto de sobrevivência perfeito que seja autossuficiente. O fenômeno de congelamento já está acontecendo há quase uma hora, então eu tenho que me apressar o mais rápido possível. Então essa não seria uma boa hora para eu acelerar um pouco as coisas, já que tempo é vida, né, meu amigo? De repente então alguém começa a bater na porta do nosso prota, e o prota se pergunta quem que será que está batendo na sua porta essas horas? E na hora que o prota abre a porta, ele fala, ué, por que essa sensação de abrir a porta é tão familiar? Ah, por que será, né? Deve ser porque o cara abriu a porta e tomou uma porretada na cara e depois morreu? Mas dessa vez não eram os valentões não, na verdade eram os policiais. E o policial fala assim, senhor Mo, perdão por incomodá-lo. E o prota pensa assim, ué, seguranças, o que tá vendo aqui? E ele fala, velho Joel, qual que é o problema? E o Joel fala assim, a transmissão acabou dizendo que a temperatura externa caiu repentinamente, mas o aquecimento está quebrado. E o prota pensa assim, ué, o aquecimento quebrou? E o policial fala, tememos que as pessoas não notem isso pela noite, então viemos avisar a todos vocês, apenas para todos ficarem seguros. O prota fala, bom, eu me lembro de algo parecido que aconteceu na semana passada. O aquecimento teve um mau funcionamento nesse momento e não foi consertado a tempo. E quando eu fui consertá-lo, ele estava só o bagaço. Eu realmente não posso repetir o mesmo erro de novo. Ele precisa ser consertado agora. O prota então fala, você pode me levar para dar uma olhada? Se pá, eu consigo consertar isso, hein? O policial então fala que isso seria ótimo. E acaba levando o prota para as escadas. E ele fala, senhor Mo, para onde você está indo? O prota então fala que ele estava indo para a sala da caldeira, e se não era naquela direção. O policial então fala assim, bom, a sala da caldeira do apartamento é lá no porão, então precisamos ir por aqui. O prota então pensa, bom, espera, eu lembro que a sala da caldeira no apartamento é ilegal. A senhorita Feng mencionou isso, bom, deve estar lá em cima. Será que eu tô desenvolvendo Alzheimer mais cedo do que o normal? A cena muda e todos eles acabaram chegando no local, e o policial fala assim, o porão está frio demais. O prota então pensa, bom, essa fumaça estranha, o que é isso? É como se fosse um ar frio. E quando o prota foi olhar a caldeira, ele fala, bom, isso deve ficar bem agora. Porém, quando ele toca na caldeira, ele fala assim, ué, espera aí, esse líquido? E de repente, atrás de um dos guardas, estava aquela criatura imensa. E o guarda fala assim, mais algum problema? E na hora que o policial fala isso, a criatura dá um tapão na orelha do policial que explode a cabeça dele. A criatura falava assim, dedos, eles estão voltando a crescer, enquanto devorava o corpo completo daquele policial. E o prota pensa assim, como que pode ser o Pele Branca? E nisso o policial tava desesperado se perguntando o que estava acontecendo naquele local. Assim então a criatura vai atacar o policial, porém o prota acaba ativando seu poder, e por uma fração de segundos o prota consegue salvar a cabeça daquele policial. E ele pensa, bom, essa passou perto demais, o velho Joey quase perdeu a sua cabeça. A porta ainda está aberta, perfeito. Se eu correr em velocidade máxima, talvez dê pra escapar. Porém aquela criatura estava bem na cola do protagonista, e o protagonista assustado fala assim, ué, por que ele consegue acompanhar a minha velocidade? Que merda, não vai dar tempo. O prota então pensa, talvez seja porque eu estou carregando o velho Joel. Será que por isso a minha velocidade não é rápida o suficiente? Bem, foi mal, velho Joel, mas infelizmente eu vou ter que te arremessar. E assim o prota acaba arremessando o Joel para fora e manda ele sair de lá. E o velho não tá entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. A criatura então acaba destruindo tudo e chegando de frente para o nosso prota. E o prota fala, bom, parece que isso está relacionado ao velho Joey, mas o que está acontecendo aqui? Preciso realmente entender essa situação inteira. Então vamos recapitular primeiro. Quando eu estava segurando o velho Joel, o Pele Branca conseguiu me alcançar. Agora há pouco, sem o velho Joel, a minha velocidade era maior do que a do Pele Branca. Pode realmente haver alguma condição para o limite da minha habilidade. E nisso a criatura já estava preparada para atacar o protagonista. Porém ele consegue desviar facilmente da criatura. E o prota fala assim, bom, o que pode ser confirmado é que essa condição não tem nada a ver com Pele Branca. Então deve ser relacionado ao velho Joey. Certo, quando eu joguei o velho Joey, um fenômeno estranho aconteceu. Uma energia parecida acabou aparecendo nele quando a minha habilidade foi ativada. Será que existe alguma conexão entre eles? O prota então fica pensando, Seixos... Pera, eu acho que eu entendi. Na vida passada, os humanos enfrentaram os Pele Branca. Isso sem nenhuma chance de sobreviver. E por isso, quando eu vejo um Pele Branca, eu realmente só penso em fugir. O engraçado é que esse Pele Branca parece mais um
ambulante do que qualquer coisa, né? Se é que vocês me entendem. Mas mudando de assunto, o Prota pensa assim, mas agora é diferente. Desde que a minha suposição esteja correta, quem já foi uma presa também pode se tornar um caçador. Prota então acaba pegando uma pedra do chão e começa a fazer um movimento de arremesso. Assim então ele se concentra e acaba arremessando isso na maior velocidade do mundo, desintegrando aquele monstro. E o Prota com isso ele fala, bom, como eu pensei, a minha suposição estava correta. A minha habilidade só pode afetar alvos contaminados pela energia. E desde que eles estejam contaminados pela energia, eu posso acelerá-los. Com a aceleração, a energia cinética dos objetos vai aumentar muito. E mesmo uma pedrinha acelerada até certo ponto, tem o poder de um canhão eletromagnético. De repente então, aquele líquido azul começa a escorrer. E quando a cena muda, vemos que estava na verdade escorrendo tanto dos olhos do Prota quanto do nariz dele. E ele fala assim, bom, isso é sangue azul? Que merda está acontecendo com o meu corpo? O Prota então acaba caindo de joelhos e vomitando esse sangue azul. Na hora que o Prota acaba cuspindo todo esse sangue azul, ele acaba deitando no chão, dizendo, mano, está realmente muito frio agora. Sr. Lin, velho Joe. Assim o nosso Prota estava começando a perder a consciência, enquanto o Joe estava tentando acordar ele. E de fundo o Prota só conseguia escutar, Sr. Lin Mo, por favor acorde, não durma. Quando o Prota abre seus olhos novamente, ele já estava em um local totalmente diferente, com o Joe falando assim, como que está a situação lá fora? E a mulher responde, o vento está muito forte e desse jeito não vamos poder ir ao hospital. E é dito que o portão principal está congelado e incapaz de resistir à nevasca. E o Prota só consegue pensar, congelado? E o Joe começa a gritar, então vamos achar algo para bloquear o vento primeiro, senão de outro modo vamos congelar até a morte. Vá até a sala de segurança e ligue o aquecimento agora. E a mulher fala, bem, parece que ele está envenenado. O que será que aconteceu no porão? As vozes só falavam, aguente um pouco mais, por favor não durma. Você salvou a minha vida, então eu preciso te agradecer de uma forma apropriada, meu amigo. A senhora Feng então aparece e fala assim, pare de falar e vai lá em cima e encontre Xion Zhou. De repente então o homem acaba chegando e fala, com licença. E é dito, estamos quase lá, aguente só mais um pouco, Dr. Zhou. E uma pessoa que não mostra o rosto fala assim, apenas deixe ele aqui. E o Joel fala assim, Xion Lin, você realmente vai ficar bem. E a pessoa fala assim, tio, é melhor ir olhar as escadas, está tudo um caos. Bom, ele ainda realmente está vivo, mesmo com a temperatura corporal tão baixa assim. Você é um tipo daquelas pessoas criogênicas? Então é dito, registro 409, paciente masculino 20 a 25 anos, tem sintomas suspeitos de envenenamento, e ele ainda está em coma, e os sinais vitais devem ser considerados anormais. Temperatura corporal está por volta dos 10 graus, mas o pulso e os reflexos nervosos não demonstram a normalidade, e isso pra mim é inacreditável. A separação do sangue foi concluída, vamos dar uma olhada nos resultados. A mulher então, quando estava olhando os resultados, ela fala, interessante, eu nunca vi nada parecido antes. A aparência do sangue antes de centrifugar não é diferente do sangue normal, mas depois de centrifugar, impurezas azuis foram separadas do sangue. A análise da amostra do sangue vai levar algum tempo. Continuando a observação, as características superficiais do paciente, se você não olhar com atenção, pode se confundir com uma veia. Porém, se olhar atentamente, é como se fosse um tipo de reação alérgica. De repente, então, o nosso Prota acaba abrindo seus olhos. E a mulher fala assim, então você acordou, não é? O Prota então fica muito confuso e se perguntando o que estava acontecendo com ele ali. E ela fala, eu sugiro que você não saia andando aí como uma barata tonta agora. O Prota todo peladão fala assim, ué, quem é você? E a médica toda no drip, tá ligado? Fumando cigarrinho, toda estilosa, fala assim, eu sou uma médica sem licença. E devido a algumas razões por aí, eu não posso revelar meu nome, sabe? Mas você pode me chamar de Doutora Zhou. Agora deixa eu ver, como que você acabou desse jeito deplorável? O Prota fica pensando, ué, como assim? Ela então chega bem perto do Prota e solta a fumaça na cara dele. E fala, pra ser honesta, eu nunca vi sintomas como o seu antes. Me diga então, o que aconteceu naquele porão? Agora eu estou muito interessado em você. Na verdade, eu estou extremamente interessado em você. Rapaz, o Prota tá com sorte, hein? Levando em consideração que ela viu o Prota totalmente despido, em um frio absurdo que tá, e ela ainda está interessada no Prota, então, rapaz, o Prota tá potente, hein? A cena então muda e mostra que o Brooklyn estava com a temperatura de menos 29 graus Celsius, e o recorde mundial de temperatura corporal mais baixa é de 13,7 graus Celsius, e essa é a temperatura mais baixa já registrada. Embora teoricamente o corpo humano possa tolerar até 0 graus, mas quando chega nessa temperatura, os tecidos do corpo congelam e as células do corpo são destruídas. Mas de fato, temperaturas inferiores a 32 graus podem causar tremores atrivencular e morte, e isso é chamado de hipotermia. Os seres humanos não podem sobreviver em um ambiente com menos 29 graus, e é ainda mais impossível sobreviver a temperatura corporal menor do que 13,7 graus. Moleque, eu só sei de uma coisa, eu tô aprendendo mais com essa obra do que com a escola. Rapaz, que isso, mano? Só de ler isso aqui, meu cérebro já tá como? Fritando. A Zoe então tava medindo a temperatura do Prota com o termômetro na boca dele. Ela então fala, certo, você
você pode soltar agora. Bom, dá uma olhada na sua temperatura atual. E a temperatura do Prota era de 11,5 graus Celsius. A médica então Zou fica impressionada e fala assim, bom, isso aí é um milagre, você ainda está vivo. O Prota vendo aquilo ele fala, 11,5? Como isso é possível, cara? Ele fica refletindo se era realmente por causa da sua habilidade. O Prota então pensa, bom, eu não tenho tempo pra pensar nisso agora. Eu tenho que completar o plano o mais rapidamente possível. Porém, a Zou estava olhando algumas coisas e fala assim, bom, entendi. Na hora que o Prota tenta levantar, ele acaba escorregando e batendo a cabeça na maca. E ela fala, bom, eu tenho certeza que te disse pra não se mexer, não é? O seu corpo está muito fraco agora. A médica Zou então fala assim, bom, eu descobri uma coisa sobre você. Será que você por acaso tem um superpoder? E o Prota fica pensando, ué, como que ela sabe disso? E ele pensa que ele não tinha tempo pra perder com aquela médica naquele local. E ele começa a sorrir e fala assim, ué, que tipo de piada sem graça é essa? E ela, não subestime o poder da observação de um médico. Eu estive no segundo porão. E o Prota pensa, enquanto eu estiver essa habilidade ativa, mesmo que eu precise subir tudo de novo, ainda vai ser muito rápido. E novamente o Prota começa a cuspir esse sangue azul. O médico então pergunta se ele tava legal. E o Prota fica pensando o que realmente estava acontecendo com o seu corpo. E ele fala que ele não consegue mais acelerar. E fica se questionando por que isso tá acontecendo com o seu corpo logo agora. E de acordo com as experiências da vida passada dele, o que está prestes a acontecer é... Mas na hora que ele ia falar, um homem acaba entrando por lá. E diz, após uma reunião com a doutora Zou, vocês dois precisam se comportar um pouco mais. Eles estavam falando atrás da porta do quarto que estava a doutora Zou e o Prota. A doutora Zou então fica com muita raiva e fala pra eles se mandarem. Então estende a mão pro Prota e manda ele se levantar rápido. O Prota então se pergunta qual que era o problema lá fora. E ela pede para o Prota se deitar. O Prota então pergunta, ué, mas por que eu tô fazendo isso do nada? E ela fala, bom, sem perguntas, apenas deite agora. Então escute bem se você quiser sobreviver. Faça o que eu disser. E espere aqui e feche seus olhos e não se mexa por nada. Você entendeu? Assim então a doutora acaba abrindo a porta. E aquele maluco que matou o Prota acaba entrando lá. E ele fala, perdão pelo incômodo. A doutora então pergunta o que ele queria. E ele fala, se estiver tudo bem, eu poderia entrar pra conversar um pouco? E ela fala, bom, faça o que você quiser. Assim que ele entra, ela pergunta o que aconteceu. E ele fala, eu ouvi que o residente do 409 está recebendo tratamento nesse lugar. Então eu tenho algo a perguntar pra ele. E o Prota de olhos fechados fala assim, peraí, essa voz, eu conheço essa voz. E ela fala, bom, infelizmente a pessoa que você procura morreu envenenada. O homem então sorri e fala, bom, é uma pena. E o Prota reconhece que era o Lu Dalong. E ele pensa, bom, ele não estava completamente congelado antes de aparecer aqui na semana passada na vez anterior? Droga, porque logo agora? Se eu conseguir usar minha habilidade acelerar agora, eu poderia até mesmo matar esse cara. O Dalong então fala assim, doutora Zou, você trabalhou bastante esse tempo todo, não é? Tem certeza que essa pessoa realmente morreu? Eu acho que eu acabei de ver ele piscando seus olhos. O que você acha de eu ajudar a checar de novo? Ele então fala assim, ué, como assim? Eu já tô falando que ele morreu. Ele então acaba tirando um alicate gigantesco e fala assim, e se for só uma morte falsa? E na hora que ele vai perfurar o Prota, ela dá um tapão na cara dele. E ela fala, você está questionando as minhas habilidades do Dalong? E os capangas dele ficaram tudo puto falando que como que ela usava bater nele. Porém o Dalong fala assim, esperem aí um pouco. Desculpa aí, doutora Zou, perdoe a minha grosseria. Você salvou tanto de nossos irmãos na rua, como que eu poderia retribuir você? Foi a minha culpa, então eu peço que não fique irritada comigo. Mas eu também espero que você não se esqueça de quem que está cuidando de você e da sua clínica suja e miserável. Então, por favor, me dê uma resposta daquilo quanto antes. Então, apenas pense nisso. Ele apenas se vira e vai embora, enquanto ela fala que aquilo tudo era uma baboseira. Assim que eles vão embora, o Prota acaba se levantando. E ela fala, bom, eles já foram embora. E eu acho que você tem muitas perguntas para fazer, não é? E o Prota pensa, exatamente. O Lu Dalong, na semana passada, pelo menos, tinha um motivo para me matar. Mas por que diabos agora o Lu Dalong quer me matar assim que ele me viu? E por que essa mulher quer me proteger? Mas antes de tudo, o Prota acaba falando assim, bem, doutora Zou, mas cadê as minhas roupas? E ela fala, nossa, sério mesmo que essa vai ser a sua primeira pergunta? A cena então muda e mostra o Brooklyn já estava com menos 40 graus. Mostra uns homens falando assim, honestamente, quando eu era mais novo, eu olhava para o meu pai cuidar da fornalha, e sentia que eu não poderia ser um perdedor que nem ele pelo resto da minha vida. Mas agora eu vejo que meu pai foi um grande homem. E o outro fala assim, ei, calma aí. É só o clima super bagunçado lá fora, não é? A temperatura vai voltar ao normal, não precisa se lamentar só pelo seu papaizinho. O Lu Dalong então fala assim, vocês acham mesmo que tudo vai melhorar em alguns dias? As mensagens do governo costumam ser transmitidas a cada 20 minutos. Agora, até a internet parou, é como se o governo estivesse desistido. E essa onda de frio repentina deve ser o castigo de Deus para a humanidade. De repente então o velho Joey estava amarrado naquelas engrenagens. E ele fala, então por que Deus não pune os pecadores como você? E o Dalong fala assim, bom, eu estou apenas administrando esse apartamento. Você não acha que a ordem que eu criei é harmoniosa? E o Joey fala assim, na sua ordem significa forçar todos a saírem e pegar suprimentos
para fornecer a você? Se eles não fizerem isso, você corta o aquecimento deles, certo? E o homem fala, isso não é bom? Eu dou aquecimento a todos e eles me dão algo em troca. A ordem é justa. Já que esse é o princípio da troca equivalente. Esse maluco aqui tá assistindo muito Fullmetal Alchemist, velho. O Joe então começa a gritar chamando ele de parasita. E o homem fala, ah, que pena, o inquilino do 409 parece já ter morrido. Caso contrário, haveria mais uma pessoa para colher os benefícios da ordem que eu trago. E o Joe fala assim, o 409, o Sr. Lin morreu? E ele fica desesperado com essa notícia. De volta para a sala da médica Zoe, ela falou assim, você já se vestiu? Bem, então vamos acabar aqui. E você pode voltar aqui quando acabar. O Prota então fala assim, bom, vai ter que esperar um pouquinho. E ele pensa, merda, até mesmo se vestir é tão problemático assim? O Prota então fala assim, bom, me diz aí, o que é isso? E ela fala, bom, você sabe quanto tempo você ficou inconsciente? E o Prota falou, sei lá, umas 6 horas? E ela bem seca fala assim, não, foram 6 dias. E quando ele olha a data, eles já estavam no dia 21 de julho. Ela então fala que muita coisa aconteceu nesses últimos 6 dias. Agora, o Ludalong controla todo o sistema de aquecimento do apartamento. E ele quer que os moradores troquem suprimentos por o uso disso. Ou senão, ele corta o aquecimento deles. Muitos moradores foram forçados a ir lá fora buscar suprimentos. E ir lá fora agora é quase a mesma coisa que cometer suicídio. Aqueles que saíram provavelmente pensaram que iriam morrer de todo jeito. Prota então fica pensando e fica revoltado com toda essa situação. Não importava onde que ele esteja, ele é realmente uma besta. E ele fala, Doutor Azul, tem alguma forma de recuperar o meu corpo? Ela então olha pra ele e começa a sorrir. Ela fala, bom, mas é claro, né? Mas se quiser que eu te conte alguma coisa, tem uma condição. Afinal de contas, eu dirijo uma clínica clandestina e eu não faço trabalho de caridade. O que você acha? Você vai aceitar? O Prota então fala assim, tá bom, mas qual que é a sua condição? Desde que eu possa fazer, talvez eu aceite. E ela fala, muito bom mesmo. Eu quero que você seja meu objeto de pesquisa e permita-me que eu estude o seu corpo. Mas não se preocupe não, a minha pesquisa não vai colocar a sua vida em risco. E como eu já havia dito, eu estou muito interessado em você. O Prota então apenas sorri e fala que estava tudo feito. E ela fala, tem uma substância especial em seu sangue, mas eu ainda não descobri totalmente o que é. O que é certo é que essa substância absorve a radiação térmica. Elas ajudam então a converter a energia térmica em energia usável pelo seu corpo. E esse fenômeno só ocorre quando há uma falta de calor. Porém, antes de absorver uma certa quantidade, o seu corpo fica nesse estado de frio. E para simplificar tudo isso, o seu corpo de repente tem um meio que pode armazenar energia. E o seu estado de fraqueza atual é apenas fome. O Prota então fala assim, bom, então eu só preciso comer que vai ficar tudo bem? E ela fala, bom, exato. Mas a quantidade necessária vai ser bem grande. E eu não tenho toda essa comida nesse local. O Prota então fala, não se preocupe com isso não, deixa que eu me viro. Assim o Prota então começa a descer as escadas. E ele pensa, bom, ainda bem que eu me preparei com antecedência e eu fui ao supermercado para fazer algumas compras. Agora, desde que eu chegue em casa em segurança, isso seria uma vitória. Assim então o Prota acaba abrindo a porta do seu quarto e estava completamente congelado. E ele pensa, droga, esses desgraçados cortaram o aquecimento do meu quarto. Isso pode me congelar realmente até a morte. Mano, esse desgraçado do Duolong, meu quarto inteiro virou um iglu. Prota então anda pelo seu quarto e fala, achei, a comida com mais calorias. E era aquele monte de barrinha de chocolate. E ele pega uma e fala assim, memórias ruins estão começando a voltar. Eu preciso realmente trocar essa marca na próxima vez que eu for comprar chocolate. Assim então ele começa a comer as barrinhas de chocolate. E ele fala, sem reação, parece que essa quantidade realmente não foi o bastante. Então eu preciso aumentar a dose. Assim então o Prota começa a comer mais e mais chocolate. E ele pensa, essa sensação não é como se eu tivesse algo dentro do meu corpo desejando calor. Isso é ruim, eu sinto como se estivesse prestes a perder todo o controle do meu corpo. De repente então os capangas acabam abrindo a porta do 409 e fala, o chefe estava planejando cortar os dedos do garotão ali para tentar abrir a porta. E hoje do nada ela abre sozinha. E o cara fala assim, realmente tem muitos suprimentos ali. E o nosso Prota agora não tava mais com aquela aparência de veias azul e sim vermelhas. E os caras falam assim, ué, mas quem porra é você? Foi você que abriu essa porta e como que você conseguiu fazer isso? A cena então muda para a doutora Zoe e ela pensa, o relatório final da simulação está finalmente pronto. Certo, então, vamos ver o que exatamente está dentro do seu corpo. O estado está ativo, o processo de reversão afeta a atividade neural. Isso realmente é muito ruim. Se for reposto muito glicogênio, ele ficará meio que... E na hora que ela ia terminar de falar, volta para a cena do Prota lá com aqueles dois capangas. E um dos caras fala assim, ô seu bosta, não importa quem você seja, tudo nesse quarto nos pertence, você tá ligado? E o Prota já tava com um design muito foda, apenas sorrindo pros caras. E ele apenas bate seus dois punhos e fala que aquele poder todo era muito insano. A cena então muda para 72 horas atrás. A Zoe então chega no quarto 409 e fala, mano, que merda aconteceu aqui? O que poderia ter acontecido para transformar o quarto 409 nisso daqui? Ela então olha um pedaço de carne ambulante ali e se pergunta o que era aquilo. Ela então acaba pegando aquilo e fala que
que aquilo era muito interessante e guarda. Quando a Zoe olha pra cima, ela percebe que tinha uma câmera. E ela fala, bom, parece que eu vou precisar ir na sala de segurança procurar a verdade. De repente, então, alguém fala, alô? Alô? Atenção a todos os moradores do local. Distribua seus suprimentos de forma racional para evitar desperdício. Porque a partir de agora, todos os moradores desse apartamento precisam me pagar uma pequena compensação em troca do seu aquecimento. Enquanto isso, os capangas dele estavam tentando carregar o velho Joel. Porém, ele estava falando que o velho era muito pesado. Coitado do nosso Mario Bros, hein? O outro então fala, mano, chega de falar, você tá falando demais já. Não esqueça do que o chefe disse, então fique de olho na caldeira. Os moradores do local, ao escutar aquilo, falam assim, mano, isso aqui só pode ser um tipo de piada de mau gosto. O que o velho Joel está fazendo? O outro homem fala assim, bem, eu acho que não parece ser o velho Joel não. O homem então continua falando, para todos perceberem a gravidade dessa situação, eu vou desligar um pouco para poupar alguns recursos. E ele vai e desliga simplesmente o aquecimento de todo mundo. De repente, então a cena muda para o nosso prota. E é dito, você odeia? E o prota acorrentado com uma roupa de presidiário fala assim, o que? Eu odeio o quê? Você odeia o Ludalong? E na hora que é dito o nome Ludalong, os olhos do nosso prota se enchem de veias. E assim volta para aquela cena com o prota emanando uma aura vermelha totalmente nova. E ele responde, é claro que eu odeio esse desgraçado. O prota então acaba pegando dos capangas pelo pescoço e levanta ele do chão. Ele então começa a enforcar muito o cara e começa a aparecer várias partículas vermelhas e o olho do cara começa a brilhar em vermelho. E na verdade o prota estava enxergando o Dalong naquele cara. E o Dalong dizia, você sabia, né, que a carne humana tem um gosto quase igual à carne bovina, mas eu não como carne bovina. O prota então acaba arremessando aquele cara pra muito longe pra fora do quarto. A pancada então foi tão grande que ele acabou caindo lá embaixo, onde outras pessoas estavam voltando. As pessoas então acabam chegando perto do cara e quando eles olham, eles falam, meu Deus do céu, mano, que é isso? E quando a gente vê, o cara só estava literalmente o esqueleto, família. Tava só o pó da rabiola. E um dos caras fala que ele deve ter caído do andar de cima. Rapaz, se ele não fala, eu nem teria percebido, velho. E o outro homem fica pensando, mano, que merda acabou de acontecer assim pra esse corpo ter ficado nesse estado? E quem diabos é esse maluco? Será que ele é um tipo de alien? Mas aqui nem a área 51. E isso, é um tipo de aura vermelha. Tava falando aquele cara que ainda tava lá. Ele até pensa assim, droga, não tem como eu ganhar desse cara. Então é melhor fazer tudo que eu posso até agora. O cara então pega o taco e se prepara para atacar o protagonista. E o protagonista ele só conseguia enxergar na sua frente o Ludalong, dizendo que aquilo era a lei da selva. Na hora que o homem tenta acertar o prota, ele simplesmente a alta velocidade vai para trás do homem. E ele fica chamando, vem cá, faz o seu melhor. Nisso o homem fica revoltado que ele tava provocando ele. E quanto mais o cara tentava acertar o nosso protagonista, mais era em vão, já que absolutamente nenhum ataque pegava no nosso prota. E o nosso prota continuava vendo o Dalong falando, é melhor você não se mexer, seu inútil fracote. O prota sorrindo então se prepara para atacar o maluco. E em alta velocidade com apenas uma mão, ele parte o maluco no meio, mano, saindo as tripas do cara pra fora, um bagulho mó gore. De repente então, uma pessoa acaba chegando na porta chamando o nome do prota. E meus amigos, adivinha quem era? Pois é, era a Ming, a ex-namorada do prota. E a mina já tava logo com a pistola apontada pro prota. Ela então acaba tirando um tipo de tranquilizante no abdômen do prota. Porém, meus amigos, na verdade não era a ex-namorada do prota, e sim a doutora Zoe. Porém o prota tava alucinando por causa do poder dele vendo a sua ex. A Zoe então fala assim, relaxa, isso daí é insulina. E isso é pra quebrar o excesso de calor do seu corpo. O prota então acaba desmaiando nos braços da doutora Zoe. E ao olhar toda aquela plantação que estava no quarto, ela se pergunta o que realmente estava rolando dentro daquele quarto. A cena então muda para uma cena escura falando fome, um catalisador para atrocidades humanas, canibalismo entre parentes, guerras. Essas são todas as coisas que aconteceram na história humana. Mas à medida que a tecnologia e a agrícola se desenvolveram, a sociedade humana também se estabilizava gradualmente. Mas a fome nunca deixou de existir. Por que em um mundo congelado, trabalhar no agrícola é quase uma tarefa impossível? Fome, um catalisador para atrocidades humanas. A história obscura da humanidade está prestes a se repetir. No entanto, há sempre uma exceção. A cena então muda e o prota estava desacordado nas suas plantações. A doutora Zoe então fala assim, bom, você acabou de acordar tem pouco tempo e agora precisa dormir novamente. Mas me desculpe por isso. Mas o que seria tudo isso daqui? A doutora Zoe então acaba tirando uma espécie de tomate. Eu não sei se é um tomate, mas parece um tomate. E na hora que ela morde, ela fala, bem interessante, o sabor é realmente surpreendente, não é ruim. E essa quantidade de alimento aqui é suficiente para todo o edifício comer. A cena então muda para um casal no meio da neve intensa. De repente então a barriga da mulher acaba roncando. O homem então pergunta se estava tudo bem com ela e ela fala, não, relaxa, sem problemas. E ele fala, bom, espere um pouco, eu acho que eu lembrei de uma coisa. Acho que ainda há um bar que tem chocolate por lá. E a mulher fala, não, relaxa, não há necessidade disso ainda. Eu realmente nem estou com fome. O homem então fala assim, eles quase foram levados por aquele bastardo. O homem então se lembra que tinha um chocolate
chocolate no seu casaco. E quando ele estava procurando, ele não conseguiu achar. E ele fala, merda, eu pensei que estava realmente nesse casaco. A mulher então fala, querido, você pode parar de olhar. Você não se lembra? Esse chocolate damos à nossa querida filhinha essa manhã. O homem então olha pra ela e começa a sorrir. E ele fala, mil desculpas, eu realmente tinha esquecido disso. E ele fala, na verdade, eu sou tão inútil pra vocês. Porém, atrás do homem havia uma sombra escura se aproximando. De repente, então, uma mãozada acaba tirando a metade da cabeça do homem. Dava pra ver até a língua dele e os olhos pulando pra fora. E a mulher dele estava cara a cara com ele e vê aquela cena em HD, Full Master 4K. De repente, então, quando a cena muda, nós vemos uma criatura gigantesca. E meus amigos, mano, ela tinha uma boca em um lugar meio que peculiar e caliente, eu diria. E essa criatura aqui que eu vou apelidar de Chanilda tava segurando o cadáver do homem. E ela começa a devorar o homem pela sua Chanilda também. Rapaziada, tem muito homem aí que morre por causa dessa Chanilda, hein? Melhor vocês tomar cuidado, hein? De repente, então, o homem acaba gritando, mandando ela não se desesperar. E ele fala, venha por aqui agora. Então é melhor você se apressar muito se você quiser sobreviver a isso. A mulher então começa a correr muito e a Chanilda tava toda como, descontrolada, correndo atrás dela. A Chanilda então dá uma mãozada, porém pega no gelo e arremessa a mulher pra frente. A mulher então acaba caindo de cara no chão com tudo, e com o rosto todo sangrando, ela só conseguia esperar pela morte. Porém o homem que estava lá em cima, ele acaba improvisando um coquetel molotov, e assim acaba atacando em cheio na Chanilda. O braço então da Chanilda começa a pegar muito fogo, velho. Pegou fogo até rápido demais, né? E a Chanilda falava que era muito quente, que ela odiava o calor. A mulher então com o braço um pouco debilitado, começa a correr para dentro daquela construção. E ela pensa, bom, parece que aquela coisa parou de me seguir. Ela então chega de frente para um elevador. E ela pensa, nossa, finalmente eu estou salva. Porém, meus amigos, não é assim que a banda toca, né? Atrás da mulher, a Chanilda já estava quase entrando naquele local. A mulher então muito desesperada, já chorando de medo, tava apertando o botão do elevador para ele descer logo. Porém, meus amigos, a Chanilda já estava lá, preparada para dar uma devorada nela. E a mulher tava gritando desesperado pro maldito elevador descer o mais rápido possível. De repente, então, um homem loiro aparece de novo e fala assim, por favor, feche seus olhos agora. A mulher, sem entender nada, apenas faz o que o cara tava mandando. De repente, então, acaba acendendo várias e várias luzes no local. O monstro então fala assim, uma luz brilhante, eu odeio isso, apague isso. E o homem tava lá parado no meio daquelas luzes fazendo um símbolo de rock and roll. Esse maluco parece ser foda mesmo, hein? E o homem fala assim, bom, isso aqui tá cheirando a espírito adolescente. Pra mim isso daqui foi uma referência do Kurt Cobain, hein? E o maluco parece ele, cara. Esse daqui com certeza é o Kurt Cobain do Apocalipse de Gelo. O maluco então simplesmente do nada começa a tocar guitarra. E aquelas caixas de som com amplificadores começam a fazer um barulho absurdamente alto. E o monstro ficou gritando em desespero, falando que ele odiava tudo aquilo. A cena então muda para uma bebezinha muito fofa e ela fala, meu nome é Dorothy Pérez. Meu sonho de infância era ser médica. E depois de crescer, eventualmente eu me formei na área de enfermaria. E então eu conheci um homem meio desajeitado, chamado de Matt. E a mulher já como, né? Foi amor à primeira vista. E ela continua falando, depois disso nós nos casamos. E mais tarde a nossa querida filhinha Maggie acabou nascendo. E mais tarde também nos mudamos para um novo apartamento. Então é algo que eu e você sabemos muito bem. Seja um mundo repetidamente congelado, ou bandidos dominando um apartamento ou monstros, nós realmente passamos por muitas, mas muitas coisas. O que está acontecendo agora, eu realmente não sei explicar. E esse homem com apenas uma guitarra conseguiu suprimir um monstro gigantesco desse. E isso é absolutamente a coisa mais ridícula de todas que eu já vi em toda a minha vida. E o homem tava lá, mano, só no solo de guitarra, boladão, fi, tava se sentindo. A Chanilda então estava preparada para atacar aquele homem, já que pro monstro estava fazendo barulho e um ruído absurdamente irritante. O homem então bem calmo acaba pisando em um botão que estava no chão. E assim, lá de cima da Chanilda acaba caindo várias e várias barras de ferro em cima dela. E eram tantas, mas tantas barras de ferro que acabou esmagando aquele monstro, ficando assim só a mão da pobre Chanilda para fora. A mulher então estava olhando aquilo horrorizado, se perguntando se realmente havia acabado. E então ela fala, finalmente, será que realmente tudo isso acabou? Porém, meus amigos, a ficha dela acaba caindo quando ela se lembra que ela perdeu o seu marido. A mulher então começa a chorar muito e até abaixa a cabeça. Porém, o homem acaba estendendo a mão para ela. E ele fala, por favor, não chore, agora está tudo bem com você. Meus amigos, o Kurt Cobain é garanhão, hein? A cena então muda e ela estava de frente para uma fogueira em um balde, olhando seu colar de família que estava manchado de sangue bem em cima da cabeça do Matt. O Kurt Cobain então chega e fala assim, bom, descanse em paz, herói. E ele fala, mas pó em pó, cinzas em cinzas. Além de lutar com mortos, nós também precisamos proteger os vivos, certo? A mulher então fica se perguntando, mano, o que esse maluco tá falando pra mim, cara? Acabei de perder meu marido e o cara tá falando um monte de baboseira pra mim. O homem então fala assim, desculpe, será que eu disse algo estranho? E na hora que o Kurt Cobain ia se apresentar, ela fala que o nome dela era Dorothy. E meus amigos, vocês não vão acreditar
acreditar, mas o cara fala que simplesmente o nome dele era Corbin. Mano, se isso daqui não é uma referência pro Kurt Cobain, eu não sei mais o que é, velho. Que não é possível uma coisa dessa, cara, não é possível. A mulher então fala assim, muito obrigado por ter me salvado. E ele fala, relaxa, não foi nada. E mano, bem lá no fundo eu acabei reparando que tinha simplesmente a foto do álbum do Green Day, cara. E está meio borrado ali no fundo, mas dá pra ver que tá escrito Green Day. Essa obra só tem referência de peso, hein? A Dorothy então fala, você vai realmente procurar por mais fornecimentos? E o Cobain fala assim, que a minha situação, na verdade, é um pouco mais complicada. E espera aí só um momento, deixa eu te mostrar uma coisa. O homem então acaba tirando uma foto e mostrando pra ela. Ele então fala, bom, eu vim de Seattle procurando um amigo, mas assim que eu cheguei aqui eu fui preso pela onda de frio. E este é o meu amigo. Esse com chapéu estranho aí, nós tocamos numa banda no ensino médio. E não é possível, mano, o tanto de referência de rock que tem nisso daqui não tá escrito, porque simplesmente o cara parece o vocalista do Guns N' Roses, e mano, simplesmente o amigo do cara parece o próprio Slash. E na hora que a mulher pega a foto, ela fala assim, ué, espera um momento, parece que aquele é o cara que mora no 409. E meus amigos, nem ferrando que esse aqui é o protagonista, cara. Nossa, cara, se ela não falasse, eu realmente não ia reparar que esse aqui é o protagonista. É, meus amigos, parece que todo mundo tem uma fase emo na adolescência, hein? De repente, então, tudo começa a tremer, e o Cobain fala assim, mano, o que tá acontecendo aqui agora? Quando ele olha para fora, tinha uma nevasca gigantesca se aproximando. E o Cobain, todo assustado, fala assim, mano, o que são aqueles? De repente, então, aparece um monte de monstros que parecia ter saído de Silent Hill. E no meio de todos esses minions, tinha um gigantesco que parecia até o Pirâmide Head, só que mulher. Ela então percebe que os monstros estavam indo na direção, na verdade, do apartamento. E bem na hora que tava acontecendo tudo isso, a cena muda para o nosso prota abrindo os olhos. E eu diria que ele teve uma boa visão, né, quando ele abriu seus olhos. E ele fica pensando, meu Deus, quanto tempo se passou de novo? E na minha frente, o que é isso? Seria uma mulher? E na hora que ele entende o que ele tava olhando, né, que ele tava olhando pros airbags da moça, ele fica todo envergonhado se perguntando o que realmente tava acontecendo ali com ele. E a mulher mó calma, né, com os airbags na cara do maluco, fala assim, ah, então é isso, né? Que bom que você já está acordado, mas eu já coloquei você. E aí ele fala assim, colocar, mano? Colocar o que em mim? O cara já deve ter pensado várias coisas, né? O cara desacordado, numa posição assim, meia duvidosa. Só Deus sabe o que passou na mente desse cara agora. E quando o nosso prota se toca de onde ele estava, na verdade ele estava preso em uma cadeira. E tinha vários equipamentos médicos no seu corpo. E ela fala assim, relaxa, não é nada, eu só coloquei uma medida de segurança em você. O protagonista então se pergunta assim, segurança? Mas como? Será que é nesse colar? E na verdade o prota também estava com colar. E é dito, colares, uma das peças de ornamento mais antigas do mundo. O seu significado sempre mudou. No passado, era um símbolo de escravidão representado pelo controle e propriedade. Mas agora é meio que usado para ser um brinquedo para adultos. A Zoe então fala, você não precisa se preocupar. O que está em volta do seu pescoço definitivamente não é para nada de fetiche. O prota então pensa, bom, e eu não pensaria em nada sujo se ela não tivesse mencionado. O prota então fala assim, ô sua maluca, a condição que eu concordei foi ser seu assunto de pesquisa, e não o seu bonequinho. E ela fala, bom, exatamente, né, você é um verdadeiro sujeito de pesquisa. E esse colar que você está usando nesse exato momento é apenas uma ferramenta especial de monitoramento. Você se lembra do que eu disse sobre as coisas dentro do seu corpo? Eu disse, pode ajudar a absorver o calor e armazená-lo, certo? E pela aparência agora, tem mais do que apenas uma função. Esse colar, na verdade, foi feito especialmente para provar a minha hipótese. Quando seus níveis de açúcar estão muito altos no seu sangue, acaba ativando outro estado, aquela coisa, entre aspas. Esse colar então vai mudar de azul para o vermelho quando o seu açúcar do sangue estiver muito alto. O prota então meio confuso fala assim, mano, do que tu tá falando, cara? E ela fala, o que significa o outro estado? Você lembra do que aconteceu há 20 minutos atrás? O prota, 20 minutos atrás, e ele começa a refletir um pouco. E depois de pensar muito, mas muito, o prota fala, bom, eu acho que eu não tô conseguindo me lembrar. Ela então toca no nariz do prota e fala assim, relaxa, então não se preocupe. Está tudo bem você não se lembrar disso. Eu estou aqui para saber o que está acontecendo com o seu corpo. Afinal, também faz parte da nossa pesquisa, não é? A Zoe então acaba se virando e indo embora. E o prota só conseguia pensar, mano, sempre eu sinto que essa mulher tem um apoio em mim. Mas na verdade eu realmente não quero muito saber o que está acontecendo agora. Mas se por acaso eu conseguir descobrir isso, eu com certeza terei vantagem. A doutora Zoe então se dirige até um computador e acaba apertando um botão. De repente então o prota começa a se contorcer um pouco. E ele fica se perguntando o que estava acontecendo com o seu corpo. E quando ele olha pra cima, estava injetado glicose de 25%. O prota então fica assustado porque aquilo ali era uma concentração de glicose muito alta. Assim então o corpo do nosso prota começa a ficar muito vermelho. A doutora Zoe então fala assim, uma reação tão grande, né? Primeiro vamos registrar os dados. O prota então se contorcendo pergunta o que ela tinha feito com o seu corpo. E ela fala, ah é, eu quase esqueci. Bem nessa hora, meus amigos, a doutora Zoe simplesmente do nada se ajoelha na frente do nosso prota. O prota
Prota já tava vermelho e ficou mais vermelho ainda, e ele tava perguntando o que ela ia fazer. Ela então acaba levantando um vaso com uma planta, e ela deixa bem entre as pernas do nosso Prota. E assim que o Prota começa a olhar aquela planta, os olhos do Prota começam a mudar de forma. E assim uma áurea gigantesca vermelha toma toda aquela sala. O Prota então começa a gritar, como que você ousa me enganar desse jeito? E assim, outra versão do Prota estava falando, isso realmente é muito divertido. E assim, esse clone do Prota acaba usando sua habilidade de ficar rápido e chega bem perto do rosto do Prota. E aquela planta que estava no vaso acabou crescendo muito, tomando quase toda a sala. O Prota então fica se perguntando o que estava acontecendo com ele. E o clone do nosso Prota fala assim, nossa, que bom que nos encontramos novamente. O Prota então pergunta, peraí, você sou eu? Doutora, bem, eu acho que eu tô alucinando só um pouco, hein? O clone do nosso Prota então fala assim, relaxa, ela não pode te escutar agora. O Prota então olha pra ela e ela realmente estava congelada no tempo. O protagonista então pergunta se era ele que estava fazendo tudo aquilo. E o clone responde, bem, mais ou menos, mas também não. O Prota então pergunta o que ele queria dizer com isso. E pergunta, quem é você realmente? E por que você se parece exatamente comigo? E o clone fala assim, pra ser bem preciso, somos nós dois juntos. Afinal, né, sozinho não conseguimos avançar pra esse nível. E quanto a quem eu sou, talvez isso aqui te ajude a lembrar de alguma forma. E na hora que o clone acaba tirando o capuz, o nosso Prota fica muito assustado com o que ele estava vendo. Já que a aparência do clone, ele ficou com 4 olhos e a aura dele começou a ficar azul. O clone então fala, e que tal agora? Você já conseguiu se lembrar de alguma coisa? Assim então o Prota se lembra daquele bichinho que acabou entrando no seu braço aquela vez. E o clone fala, muito bom, você realmente lembrou. Seus poderes e a sua capacidade de ressuscitar é tudo por minha causa. Então vamos nos dar bem, né, Limo? E assim o bichinho acaba virando uma mulher, cara, totalmente despida. É dito então, Bureau Nacional de Segurança e Logística, uma filial da Agência Nacional de Segurança, abreviada como NSAL, ou Agência Nacional de Logística, e é um dos poucos departamentos do país que pode operar de uma forma independente mesmo após o cessamento de outras agências governamentais. A Agência Nacional de Logística tem uma unidade médica própria, também unidades administrativas e mesmo unidades militares. A Agência Nacional de Logística pode ser dizida como a última garantia de civilização no mundo após o colapso do governo. De repente então uma voz chama por Xianlu. A cena então muda para uma fotografia da Doutora Zhou, e uma mulher fala assim, a rede ainda não foi restaurada? A outra mulher fala assim, senhorita Bárbara, você já fez essa pergunta pelo menos 28 vezes nos últimos 2 dias. O departamento de informação diz que é problema de hardware, mas não podemos contactar o departamento de engenharia agora. E você conhece a situação lá fora agora, né? Muitos dos nossos dados e informações ainda estão sendo usados de forma primitiva. A Bárbara então fala assim, ah, certo, eu entendi então. E para ser franca, eles estão apenas passando o dinheiro uns para os outros. Mas e o seu relatório, já está terminado? E ela fala, bom, já está quase pronto. A Bárbara então fala, já está bom desse jeito, apenas envie para mim primeiro. A mulher pergunta, ué, mas e o resto? E ela fala, por acaso você é estúpida? Essa balde não vai ler de maneira nenhuma isso a sério. A situação agora é urgente. A cena então muda para a Bárbara conversando com o cabeça de bola. E ela só pensa assim, ih, lá vamos nós de novo, hein? O cabeça de bola de boliche fala assim, na nossa Agência Nacional de Logística não é hora de discutir essas coisas. Primeiro vem as mudanças climáticas e depois os ataques cibernéticos. Os nossos métodos de comunicações atuais são completamente inúteis. Nossos operativos da linha de frente também estão fora de contato há 48 horas, sem falar aqueles agentes que ainda não foram ativados. Estamos em guerra agora e precisamos agir imediatamente. E nesse mundo a guerra nunca muda. A Bárbara então acaba dando uma bicuda em cheio bem na geração futura do nosso cabeça de sinuca. E ela fala, não se preocupe com a sua excedência política nesse ponto. Então é mostrada a Agência Nacional de Logística de Defesa Bioquímica na sala de observação de amostras do laboratório. A Bárbara então fala assim, o que você pensa agora? Você entende o porquê que eu estou tão ansiosa assim? E na hora que ele olha para frente ele fala, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo com meus olhos? E a Bárbara fala, bom, isso foi encontrado perto do bunker. E aquela criatura medonha gigantesca fala, Concha, nós somos Concha, apenas Concha. A garota de cabelo verde então fala assim, pelas nossas observações, essas criaturas se mutaram dos humanos. O homem então olhando para aquela criatura falou assim, humanos? Isso é impossível. A Bárbara então fala assim, dê uma boa olhada mais de perto na coisa que está no pescoço daquela criatura. E na hora que ele tenta olhar um pouco, ele percebe que tinha um colar com identificação nela. E ele fala, bom, esse cara é do departamento de operações de campo. Mas o que aconteceu com ele para ele ficar desse jeito? E a Bárbara fala, bom, provavelmente tudo isso aconteceu antes da rede cair. Um sinal de agente perdido foi detectado logo antes da rede queimar, aparecendo não muito longe do bunker. Mas quando o departamento de segurança o entrou, ele não tinha mais sinais de vida. Com base nos dados antes da interrupção de rede, podemos confirmar que ele na verdade é o agente ativo conomeado por Silverhammer. No entanto, 24 horas depois, o corpo do Morgue sofreu uma mutação estranha, transformando-se assim no que você está vendo diante dos seus olhos agora.
agora. A mulher de cabelo verde então fala assim: também obtivemos algumas informações da CIA antes da para da rede, confirmando que essa criatura foi monitorada antes da onda de frio e os outros eventos anormais relacionados também. A Bárbara então fala: essa fotografia é do mesmo supermercado. Esses dois são os primeiros monstros, ao que temporariamente nos referimos como Shell e o primeiro, e Psíquico, temporariamente nos referimos a ele como o número 0. Isso se referindo para uma foto do nosso prota. A cena então muda para o nosso prota novamente e ele fica pensando: mano, o que tá acontecendo agora? Já que um segundo atrás essa criatura era apenas um bug, e agora na minha frente ela acabou de se tornar numa garota muito linda. O monstro então acaba olhando pro nosso prota, vendo que ele tava meio tímido, e acaba sentando no colo do nosso prota. E a criatura fala assim: ah, vocês humanos, vocês ficam todo tímidos quando vê o gênero oposto nu. E o prota só conseguia pensar: meu Deus do céu, isso só pode ser uma ilusão. E esse ambiente envolvente é como se o tempo tivesse parado. A criatura então fala assim: bom, você poderia pensar assim, você pode ouvir o que eu estou pensando? Afinal, agora meio que estamos fundidos. E o prota fala: meu Deus do céu, essa explicação sua é meio estranha, você não acha? A criatura então fala: você pode me ver agora porque aquela mulher injetou você um açúcar suficiente para ativar a minha consciência. E você deveria ter notado isso, mas agora o eu que você está vendo é apenas uma ilusão da sua mente. O prota então fala: bom, o médico disse que a substância dentro de mim é você, e o outro estado significa que você foi ativado, certo? E a criatura fala assim: bem, estreitamente falando, basicamente isso é o meu sangue, e essa parte que lhe dá as suas habilidades. O prota então fala: então por que você é um parasita no meu corpo? E a criatura fala: você realmente é uma coisa muito curiosa. Somos diferentes dos humanos, não fazemos parte dessa dimensão. O prota então pergunta: o que você quer dizer com não fazer parte dessa dimensão? E a criatura fala: bom, nós precisamos parasitar os corpos dos nativos de várias e várias dimensões, para assim ganhar a capacidade de entender essa dimensão. E o protagonista fica com a cara tipo assim: mano, isso daqui é um cenário de novela brega? Não é possível. E é explicado: a nossa raça tem o que vocês humanos chamam de nomes, porque nós mesmos não podemos nos definirmos. Seu conceito de tempo não tem significado para nós, porque para nós o tempo não é linear. Então estamos através de várias e várias dimensões desde o nascimento. E isso também é a nossa capacidade, mas também uma argilha. Não podemos interferir no material de qualquer dimensão por conta própria. Nós só podemos parasitar seres inteligentes de outras dimensões, para assim usar seus corpos para quebrar as argilhas das dimensões. E deve ser muito difícil para vocês humanos entender esse propósito. Nós queremos ouvir os nossos nomes. Quer ver os castelos construídos com o tempo? Se nem podemos interferir no mundo, como que podemos provar a nossa própria existência? O prota então fala: bom, filosofia do existencialismo. Mas pelo que você está dizendo, parece que você é uma pessoa muito solitária. A criatura então fica meio em choque com o que o protagonista falou. E assim ela começa a rir demais, falando assim: bom, você está com pena de mim? Então é isso que vocês humanos chamam de empatia, certo? Escolher os humanos como Shell parece ter sido a escolha certa. A sua expressão agora é realmente muito bonita pra mim. Porém, eu tenho que contar algumas más notícias. A partir do momento em que nos fundimos, você foi alvo da Shell. A cena então muda para aquele monte de criaturas que estavam indo de frente para o apartamento. E aquela criatura gigantesca falou que sentia cheiro de comida vindo de lá, e que o inimigo estava ali. A cena então muda para o prota falando assim: o que você quer dizer com Shell? E a criatura fala assim: bem, você vai descobrir logo logo, fica tranquilo. E se precisar de alguma coisa, lembre-se de me vencer. Ah, e você sabe como fazer isso. E assim o tempo volta a correr normalmente. Porém, como nessa obra não tem absolutamente nenhum minuto de paz, já acaba caindo metade de uma cabeça no chão. E a mulher estava correndo das criaturas, já que elas conseguiram finalmente entrar no prédio. E as criaturas conseguiram invadir os prédios pela janela, portas e tudo mais. E saíram fazendo um massacre, mas foi um massacre gigantesco, dilacerando e matando todos os humanos que elas estavam vendo pelo caminho. Algumas criaturas então estavam seguindo um cara de cabelo cinza. Porém, ele acaba dando de cara pra porta, gritando desesperado porque a porta estava bloqueada naquele momento. E justo num momento tão complicado e tenso como esse. As criaturas então acabam pulando nas costas dele, perfurando ele e arrebentando a porta. E dentro desse lugar havia aqueles dois capangas que estavam guardando o velho Joel. Os dois então ficam se perguntando que diabos de criatura era aquelas. Assim então as criaturas acabam perfurando o crânio dos dois ao mesmo tempo. E o Joel fica se perguntando: essas coisas são os mesmos que esses monstros? Na verdade, eles parecem ser mesmo. O Joel então percebe que aquelas criaturas na verdade estão absorvendo sangue, e que ainda não tinham notado a presença dele naquele momento. Ele então pensa: mano, eu preciso pensar em uma maneira de escapar daqui o mais rápido possível, e vai ser muito difícil quebrar essas cordas sem ferramentas. E esse pilar não tem dobras nenhumas afiadas, então parece que eu teria que recorrer aos meus truques antigos da minha juventude. Ele então acaba segurando seu dedo com a sua mão e quebrando aquele seu dedo. Assim então, com o seu dedo quebrado, ele conseguiu passar a sua mão pela corda. E ele fala: bom, que bom que eu tenho essa lesão das antigas da minha juventude, e eles tendem a deslocar facilmente assim. Enquanto eles não me notam
notaram ainda, eu devo encontrar outra maneira de sobreviver. Mas na situação que eu me encontro, eu não posso ir de mãos vazias contra essas criaturas. Eu preciso chegar na sala de segurança. Há várias armas lá num lugar seguro. Aqueles ladrões idiotas, eles não perceberam que tinham armas no armário. Porém, enquanto eles estavam pensando, uma das criaturas acabou virando na sua direção. E nisso o velho já ficou assustado porque não ia dar tempo dele chegar até o armário. A cena então volta para a Doutora Zou. E ela fala assim, bem como eu pensei, essas plantas responderam à sua influência, capazes de crescer rapidamente em pouco tempo. O protagonista então fala assim, então você pode desfazer essas coisas agora ou não? A Doutora Zou então fala assim, bom, embora isso seja verdade, você não pode usar a sua habilidade por períodos prolongados. E caso contrário, você entrará num estado enfraquecido. Então eu coletei alguns dados que precisava na maior parte do tempo. O Prota então fala assim, então aperte-se e me ajude a desfazer isso agora. De repente então eles acabam escutando um barulho absurdo. A Doutora Zou e o nosso Prota ficou se perguntando de onde que veio esse barulho alto. Eles então percebem que o som estava vindo na verdade da porta à frente deles. Os dois então começam a ficar muito assustados com aquela situação toda, se perguntando o que estava acontecendo. O protagonista então pensa, não pode ser que são aquelas criaturas. E bem na hora que ele estava pensando isso, uma daquelas criaturas quadrúpedes acaba aparecendo em alta velocidade na frente deles. E o protagonista pensa, uma pele branca, não é possível que eles estão aqui. De repente então a alucinação daquela criatura que está no corpo do protagonista fala, isso é a Concha. O protagonista então vira perguntando por que ela ainda estava ali, já que ele não estava naquele estado. A criatura então manda ele ficar em silêncio e diz, agora não é hora de você ficar preso nessas coisas. E se você não fizer absolutamente nada logo, essa mulher com certeza vai ser morta. O protagonista então acaba ativando parte do seu poder e não pensa duas vezes para ajudar ela. E ele fala, por que as mulheres da minha vida são tão difíceis assim? O Prota então acaba pegando a Doutora Zou no colo e indo em alta velocidade para fora. A criatura então acaba batendo a cabeça em uma das máquinas. O Prota então acaba aterrissando e fala assim, você está bem, doutora? E a doutora estava impressionada e toda tímida que o Prota estava carregando ela no colo. E o Prota fala assim, então você também sente timidez, não é? A doutora então fala assim, bem, foi muito divertido experimentar a sua habilidade de perto assim. Porém, eles não poderiam ficar nesse papinho muito torto por muito tempo não, já que a criatura já estava se recompondo lá no meio daqueles destroços. A Doutora Zou então pergunta o que era aquela criatura que estava na frente deles. O protagonista então fala, aquilo se chama pele branca, Concha. E eu não sei definitivamente o que é exatamente, mas só sei que é muito perigoso. O protagonista então fala assim, Doutora Zou, por favor, me deixe matar essa coisa de uma vez por todas. E sabe uma coisa que não tá congelada? É o like, família. O like é de graça e ajuda muito o canal, então pode dar aí sem medo, cara. E se vocês querem a parte 3, é só comentar aqui Apocalipse de Gelo parte 3. E se tiver muito comentário, eu vou trazer o mais rápido possível pra vocês. Mas é isso aí, até o próximo vídeo e valeu!